Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o espaço onde nós ampliamos, aprofundamos as nuances dos impossíveis, a saga do desenvolvimento do ser em família. Nós estamos no capítulo 10. Se você não ouviu esse conto, se você está chegando aqui agora, o conto está no Spotify e o link para você acessá-lo está aqui na descrição deste vídeo. Vai lá, ouve o conto e volta para cá. Agora, se você já ouviu, o que você achou deste conto? Gostou? Um assunto delicado. Simplesmente a nossa mãe. A Elinor começa falando que não é fácil falar da própria mãe. Afinal, são tantas idealizações voltadas para a maternidade. A mãe é sempre forte, é sempre acolhedora, é sempre calma, é sempre paciente, é sempre assim vai. Mas se você ainda não é mãe, você tem a experiência com a sua mãe e sabe que não é verdade. As mães, antes de serem mulheres, inclusive, são seres humanos e cansam, têm problemas de saúde, têm dificuldades, têm áreas de desenvolvimento que elas estão acessando e trabalhando e nós estamos junto com elas. Vamos lá? A Elinor fala que a mãe dela sempre expressava a inteligência dela de forma prática, sempre muito observadora, silenciosa. Na verdade, essa é a maneira como as mulheres expressam a inteligência delas. São práticas, elas estão voltadas para a ação. Dentro dos fundamentos do ser, o fundamento feminino, ele está totalmente voltado para a essência. Como disse Moisés, lá no primeiro livro de Gênesis, primeiro havia o escuro e Deus disse, faça-se a luz. Então, esse escuro, esse espaço é o feminino. O fundamento feminino está sempre voltado para a nossa essência, para Deus dentro de nós. E esse sempre clama, sempre pede por um movimento, em busca de equilíbrio, por uma ação. E as mulheres fazem isso de forma linda, intuitiva, o gesto delas é solto, é realmente maravilhoso perceber como as mulheres funcionam. Vamos lá? A Elinor vai descrevendo a mãe dela e fala que a mãe estava sempre perto dela nos momentos de doença, que a mãe era aquela presença firme ali do lado, gerando estabilidade. Ela também conta que a mãe sempre dava espaço para ela, que não fazia perguntas, mas sempre que ela ia até a mãe era receptiva. E ela conta, olha que interessante, que ela não queria fazer parte dos cuidados da casa, das tarefas, que ela brigava com a mãe dela e falava assim, eu não quero fazer, e a mãe dela falava, não quero saber se você quer ou não quer, você vai ter que fazer e pronto. E esse é um ponto fundamental para nós ampliarmos agora, porque hoje em dia nós consideramos que os filhos precisam receber tudo pronto. E está havendo uma confusão muito grande, porque o que a internet sabe, o que a inteligência artificial sabe, não é a experiência de vida que cada um de nós precisa ter. Essas ferramentas todas podem facilitar a aquisição do conhecimento. Agora, a responsabilidade de colocar o conhecimento em prática e torná-lo algo interno a nós, continua sendo de nós. Então, é muito importante pensar aqui que dentro de uma família estruturada, o filho precisa fazer a parte dele. O filho precisa corresponder com aquilo que lhe cabe. Às vezes os pais querem que os filhos aprendam a colaborar com 15 anos de idade. Não vão, simplesmente não vão. Ele tinha que ter aprendido isso com 2 anos e meio, 3, guardando brinquedo. Depois um pouquinho mais velhinho, tirando o lixo dos banheiros. Depois um pouco mais velhinho, lavando a louça. Pode ser de forma selecionada, sem as partes mais difíceis da louça ou as perigosas. Isso precisa ser feito logo cedo. Essa é a parte que nós mulheres, quando fomos para o mercado de trabalho, nós deixamos de oferecer para os nossos filhos, porque as nossas mães faziam isso conosco. E as mães das nossas mães também faziam com elas.
Elas aprendiam com as mães sobre o ritmo da vida, sobre como fazer funcionar a casa, sobre como fazer funcionar a vida. E isso não se aprende no videogame, não se aprende na tela do celular, não se aprende no computador. Isso se aprende renunciando ao videogame, renunciando ao celular, renunciando à tela do computador, colocando a mão na massa e cuidando do próprio quarto, limpando o próprio quarto, colaborando com a família, compreendendo que o alimento para chegar no prato, primeiro apareceu um prato na cabeça, depois foi para uma lista de mercado, depois comprou os ingredientes, depois ou recebeu ou buscou, depois preparou e depois comeu. Então, esse é um ponto fundamental sobre o lugar do feminino, e nós mulheres somos as representantes desse feminino. O feminino é bom de ritmo, o feminino é bom de fases, o feminino é bom de fazer tudo ser realizável, se tornar concreto, porque não despreza um único detalhe. Vamos adiante? A Elinor revela com um certo incômodo, que ela recebeu muitos presentes da mãe, mas que ela não valorizava. E que só anos mais tarde ela foi percebendo o quanto a mãe sofria no casamento com o pai, o quanto a mãe deixava de fazer por ela para oferecer para Elinor e o quanto a Elinor não valorizava. Vejam, isso não acontece só na vida da Elinor. Isso é comum e acontece com todos os filhos. Os pais normalmente se esforçam para oferecer, mas os filhos consideram que isso é normal, né? Só com o passar do tempo, com a maturidade, quando os filhos vão mudando de lugar, quando eles vão precisando dar resultado, seja na escola, seja na faculdade, seja no mercado de trabalho, que eles vão percebendo o custo de fazer uma comida fresca e oferecer, o custo de manter uma casa limpa e organizada, o custo de, mesmo sofrendo, porque dentro de um relacionamento afetivo coisas difíceis estão acontecendo, procurar manter a estabilidade para que os filhos fiquem bem. Vamos adiante? E por fim, a Elinor narra aquele momento onde a mãe finge uma incorporação para ensiná-la, tanto a ela quanto o irmão, que eram bem pequenos, a importância de raciocinar, a importância de ter calma, a importância de recorrer a algum tipo de ajuda. Enfim, esse relacionamento da Elinor com a mãe dela é realmente pautado nessa profundidade dessa mãe que traz o desconhecido, que traz aquilo que não é tão comum. Essa mãe da Elinor traz tudo isso para o universo dela. E aí você pode estar pensando, esta mãe traumatizou a Elinor, é por causa disso, é desse desequilíbrio que a Elinor tem esse trabalho que a Elinor tem. E aí eu te pergunto, o que veio antes, o ovo ou a galinha? Foi a necessidade da Elinor de se pacificar com a profundidade que atraiu essa mãe? Ou foi essa mãe que criou essa profundidade na Elinor? Quando nós consideramos apenas a vida material, nós vemos mal a vida. Nós temos necessidades espirituais que precisam ser supridas. E a mãe da Elinor veio ao socorro dela. E foi ensinando a própria filha de diversas maneiras a ter contato com esse mundo do inconsciente, do profundo, gerando para ela uma vantagem no futuro. Mas se a Elinor tivesse ficado parada, em vez de continuar seguindo para entender isso mais para frente, esse não teria sido o desfecho. E, consequentemente, não existiria a Elinor terapeuta. Existiria uma Elinor muito traumatizada pelas ações da mãe durante a infância dela. Quando a Elinor faz 10 anos de idade, a mãe entra no alcoolismo. E aí tudo começa a piorar. Isso acontece em muitas famílias. Às vezes o sentir é tão forte em nós que nós precisamos anestesiar esse sentir. E nós utilizamos, enquanto humanidade, o álcool, drogas, porque para nós é difícil sentir tudo o que está acontecendo. E não foi diferente na casa da Elinor. Tudo se seguiu assim, a Elinor casou, foi embora.
a mãe seguiu no alcoolismo, as duas se afastaram, foram anos e anos que elas não tiveram tanta proximidade por conta do alcoolismo. E a Elinor, com os sonhos dela, sonhou com a mãe, que a mãe estava sendo socorrida. E a mãe liga para ela dias depois e diz que teve um problema gravíssimo de saúde e que a partir de agora tudo seria diferente, porque ela tem esse problema de saúde. Então veja você que essas duas têm uma profunda ligação. Uma está ajudando a outra a cumprir algumas coisas. Talvez mais para frente na saga fique mais claro quem está ajudando quem e como. E eu te garanto, será surpreendente. Vamos adiante? Anos depois, a Elinor conta que a mãe começou a receber um benefício e com esse benefício voltou a praticar o alcoolismo. E isso culminou numa úlcera e quase morre de novo. E vai a Elinor ao encontro da mãe e a mãe sai dessa situação mais uma vez. A gente poderia, se não fosse um episódio onde nós ampliamos e aprofundamos, dizer é simplesmente uma questão física. O álcool exacerbadamente machucou o estômago e gerou uma úlcera, mas não se trata disso. Esse é um local muito específico. Esse é um local onde as trocas entre nós precisam ser equilibradas. E essa doença da mãe da Elinor conta que as relações estão em desequilíbrio. Que relações são essas? Porque a Elinor nós já vimos que no episódio anterior tem uma dificuldade de equilibrar os relacionamentos e nós agora estamos olhando para a mãe da Elinor. Não te parece que as duas têm a mesma questão? Que as duas se posicionam num lugar de só quem oferece num relacionamento? Equivale dizer que as duas têm dificuldade de receber? Quem sabe? Vamos adiante. Mais adiante, a Elinor fala que a tia dela, a irmã mais nova da mãe, dizia para a mãe: você está criando a Elinor muito responsável, isso dará problema. E a Elinor fala: puxa, essa minha tia não está vendo bem, eu não sou a única mulher muito responsável na família. Somos gerações e gerações de mulheres altamente responsáveis e sobrecarregadas. Mulheres que oferecem o melhor que têm para o outro e têm dificuldade de oferecer também para si. E se nos fundamentos do ser a mulher representa o fundamento feminino, o homem representa o fundamento masculino. E olha que interessante, na família da Elinor, os homens faltam, ou eles morrem cedo, ou eles desenvolvem problemas com bebida, ou eles desistem da família em momentos de instabilidade e vão embora. Então Elinor começa a pensar o seguinte: bom, se o homem representa a mente, então essas mulheres precisam trazer a mente para si. Essas mulheres precisam estruturar o sentir delas. Essas mulheres precisam aprender sobre equilíbrio. Essas mulheres precisam aprender a amar o outro e amar a elas também. E por fim, a Elinor fala que ela percebe que não só na família dela existem gerações de mulheres altamente responsáveis, que estão sobrecarregadas, estão amando os outros, estão priorizando o bem-estar da família e estão esquecendo-se de si. Que muitas famílias, que em muitos sistemas familiares as mulheres realmente precisam aprender a trazer a mente delas para o mistério de ser mulher, para o inconsciente, para o psiquismo, para a alma, para aquilo que elas carregam. Porque se elas fizerem isso, elas se tornarão livres. Livres para viverem quem elas realmente nasceram para ser. Elas se tornarão capazes de dar espaço para que os seus cresçam, oferecer espaço para que eles conquistem o que têm vontade ou desistam daquilo que não faz mais sentido. Mas enfim, talvez essa seja uma conversa para a nossa próxima história. E você? Como as mulheres se colocam na sua família? Quantas se sobrecarregam? Será que esse mau humor todo, essa rispidez da sua mãe não é sobrecarga? Será que você conhece um lado menos gentil dela porque ela está tentando oferecer o melhor para você? E na sua casa seu pai é presente?
ele estrutura, ele protege, ele acalma sua mãe. Como que é seu sistema familiar? Já estamos chegando num momento onde nós podemos começar a olhar para as nossas vidas e talvez perceber que conhecendo os impossíveis, você vai conhecer melhor ainda a sua família. É assim que eu me despeço, um forte abraço e fique com Deus.